Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Islan e esse aqui é o meu primeiro vídeo do nosso canal aí. É um canal que eu viso com isso trazer mensagens da Bíblia, né, a palavra da Bíblia, e fazer alguns comentários, né, baseado um pouco no entendimento bíblico, né, e um pouco também na minha experiência também. Hoje eu quero trazer a parábola, né, de Jesus Cristo, que está no livro de São Marcos, né? Como a gente bem sabe, Jesus em sua missão, né, andando por várias cidades, né, e semeando a palavra, Jesus falava muito em parábolas, né? E eu gostaria de compartilhar essa parábola aqui, a parábola do semeador, que está no livro de São Marcos. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês também, né? Aqui a versão que eu estou utilizando é a versão Ave Maria, né? Aí você pode acompanhar, muda um pouco a tradução de uma Bíblia para outra, né? Mas a mensagem é muito próxima. Então eu vou ler aqui o livro de São Marcos, capítulo 4, versículo 1. Aqui fala, ó, Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhe muitas coisas em parábolas, dizia-lhes na sua doutrina. Aí ele vai e começa a contar a parábola do semeador aqui. Aí ele fala aqui, versículo 3. Ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então aqui nessa parábola, ele conta basicamente 4 terrenos onde essas sementes caíram, né? A primeira semente que ele fala aqui é aquela que caiu à beira do caminho, né? A semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Então, essa foi a primeira semente. A segunda semente, aqui ele fala no versículo 5. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra, o grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Então, a segunda semente, ela caiu no pedregulho, né? Numa área rochosa, né? E aí, como a área era rochosa, não havia terra, né? Se não havia terra, não teria como criar raiz ali. O que que aconteceu? O grão até chegou a germinar, mas o que aconteceu depois? Porque a terra não era profunda, o sol logo veio e queimou ali aquela semente ali. Ou seja, como a terra não era uma terra fértil, né, era um pedregulho, uma área rochosa, aquela semente, logo que veio o sol, né, queimou aquela semente. Então aquela semente não criou raízes, né, e tão pouco frutos e tal. Então é aquele segundo é aquele segundo solo, né, é o solo rochoso. A terceira semente, aqui ele fala no versículo 7. Ele fala, outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Então, a terceira semente, ela caiu numa área onde tinha espinhos. Então, ela até meio que de certa forma germinou ali e tal, começou a crescer, mas os espinhos impediram o quê? Dela crescer, né, e gerar frutos. Então os espinhos sufocaram, como diz a palavra aqui. Aí ele continua aqui, né? Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E ele fala, e dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a quarta semente, ela caiu o quê? Ela já caiu numa terra frutífera, né? Numa terra que aquela semente, né, gerou raízes, né? Criou raízes ali no solo, cresceu e gerou frutos. E esses frutos foram se multiplicando. Então, foi uma terra boa que caiu. Então, resumindo basicamente nessa parábola aqui, Jesus fala que
existem 4 terrenos, né? 4 solos, né? O primeiro foi aquele em que a semente caiu e logo que caiu, as aves vieram e comeram o fruto. A segunda semente foi a que caiu no solo rochoso, né? Nas rochas ali, numa região de rocha, e a semente até começou a germinar ali, mas logo veio o sol e queimou aquela semente ali, porque na rocha não tinha possibilidade de criar raízes ali, né? Não era um terreno adequado para que aquela semente viesse a crescer. E o terceiro solo foi o solo que caiu numa região de espinhos ali, e logo que ela foi crescendo, os espinhos a sufocaram e mataram a planta. E o quarto é, a, é o solo fértil, né, que deu frutos, né, criou raízes e se multiplicou. Aí Jesus vai e fala aqui, ó, versículo 10. Ó, quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Aí aqui fala, versículo 11. Ele disse-lhe, a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhe propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou, não entendeis essa parábola? Como entendereis, então, todas as outras? Né? Então aqui, de certa forma, Jesus dá até, de certa forma, um puxão de orelha aqui nos discípulos aqui, né? Ele fala, não entendeis essa parábola? Como entendereis, então, todas as outras? Então aqui, será que Jesus, no caso, quis dizer, né, quando ele fala isso aos discípulos, será que ele quis insinuar, né, que os discípulos são fracos de entendimento, são devagar para entender, né, não tem muito... são devagar para compreender as coisas, né, para... O que Jesus quis dizer quando ele fala isso? Na verdade, ele quis dizer... porque naquela época ainda existia uma dureza muito grande no coração das pessoas, né? Existia uma grande incredulidade por parte das pessoas, e inclusive dos próprios discípulos. Os discípulos sempre estavam com ele ali, observando os milagres acontecer, observando os feitos de Jesus, e mesmo assim ainda existia uma grande incredulidade pelos próprios discípulos. Até quando a gente vê aquela passagem da Bíblia, quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Tomé não acredita, né? Por isso que muitas pessoas falam, né? Eu sou igual São Tomé, só acredito vendo. Então, mesmo Jesus já tendo morrido, né? E tendo ressuscitado, Tomé, por exemplo, não acreditava. Então, existia uma grande incredulidade. Então, quando Jesus, de certa forma, chama a atenção aqui, ele estava se referindo à dureza de coração das pessoas, dos discípulos ali, de compreender, né? Ter aquela lentidão, às vezes, de compreender as coisas de Deus. E assim é hoje ainda, as pessoas ainda existe muita incredulidade por parte das pessoas em compreender as coisas, né? De se atentar às coisas de Deus, e aí vai. Aí voltando à parábola aqui das sementes, Jesus vem e vai explicar aqui o que é cada semente, o que representa, né? Essa parábola, né? Aí ele começa aqui, ó, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Aí ele coloca aqui, versículo 15. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada, apenas a ouvem, e vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Então aqui ele fala da primeira semente que foi jogada aos pássaros, né? A semente foi jogada, os pássaros vieram e comeram aquela semente. Então aqui é igual aquelas pessoas que ouvem a palavra, né? E aquela palavra praticamente entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Aquelas pessoas ouvem a palavra, mas não praticam, não a leem, né? Ali é só palavra bonita, só chavão. As pessoas não conseguem praticar a palavra, né? Não conseguem fazer com que aquilo ali faça parte da sua vida.
Então são pessoas que são muito rasas ali. Então é a questão da semente. Logo que foi jogado, os pássaros vieram e comeram. Então ele fala, ó, apenas a ouvem, né? As pessoas apenas a ouvem a palavra, né? E vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Então ele traduz aqui o que seria a primeira semente. Aí ele vem aqui, versículo 16. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Então são aquelas pessoas que até eles gostam de ouvir a palavra, eles se alegram quando eles ouvem, às vezes quando ele vai lá para missa ou para o culto, né, conforme a doutrina da pessoa tal, eles até se alegram em ouvir as coisas de Deus, eles gostam. Mas logo que vem uma tribulação, que vem uma dificuldade, uma perseguição, o que acontece com essas pessoas? Elas tropeçam na fé. Então, são pessoas muito inconstantes. Até a própria palavra fala, né? Ele usa esse termo aqui, são inconstantes. Então, são aquelas pessoas que vivem muito pela emoção, vivem muito pelos sentimentos. E fé não tem muito a ver com a questão de sentimentos, né? Então, são pessoas que ainda estão muito vivendo uma fé, de certa forma, muito emotiva, uma fé que depende muito das coisas que estão acontecendo no mundo. É aquela pessoa que até se empolga quando vai para a igreja ou quando ouve uma palavra, vai lá, batiza, faz a coisa toda, mas aí a pessoa, pelas coisas do mundo, ele vai enfraquecendo. São pessoas inconstantes o tempo todo. Então aqui é como a rocha, como a semente que caiu na rocha. Como ela não tinha possibilidade de criar raízes ali, logo que vê o sol, né, ou seja, logo que vê as dificuldades, logo que vê as tribulações, aquela semente não tinha raiz, né, não tinha como criar raízes ali naquele solo onde foi jogada. Então foi uma semente que foi jogada no solo que não tinha possibilidade de gerar fruto. Aí continua aqui a explicação, né? Aí aqui fala, ó, versículo 18. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e tornam infrutífera. Então aqui é a terceira semente, é aquela semente que caiu no terreno onde havia espinhos, né? É aquela questão, as pessoas até ouvem a palavra, né, gostam, tal, mas o que acontece? As preocupações mundanas, as ilusões, as riquezas, as cobiças sufocam, porque é aquela pessoa que o coração dela, a vida dela ainda está muito, ele está muito voltado para as coisas do mundo, ele ainda se preocupa muito com o que está acontecendo no mundo, as coisas mundanas, as cobiças. Então ele não consegue se firmar. Você vê que a semente foi jogada entre os espinhos, ela até começou a criar uma certa raiz, né? Começou a querer crescer, a gerar frutos, né? Mas o que acontece? Os espinhos, né? Ou seja, as preocupações, as coisas do mundo, as coisas mundanas, impedem com que o quê? Aquela planta cresça, né? Então se torna o quê? Infrutífera, né? Aquela semente ali, ela não vai gerar frutos, ela não vai crescer. Então é aquela pessoa que tá o quê? Ela recebe a palavra, até lê a Bíblia e tal, mas a vida dela, as preocupações dela estão muito no mundo. Ele está muito preocupado com as coisas do mundo, as cobiças, né? O coração dele ainda está muito voltado para as riquezas, para as coisas do mundo. E a quarta semente aqui é aquela semente que caiu numa terra fértil, né? Aí ele fala aqui, ó, versículo 20, aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Então aqui é o que? É aquela semente que caiu na terra fértil, né? Aquela semente que caiu na terra, criou raízes, cresceu, gerou frutos e esses frutos foram multiplicando. É aquela semente que cai na terra boa. E aí ele fala, ó, que dão fruto 30, 60 e 100 por um. Então é aquela semente que há aquela multiplicação de frutos. Então basicamente é isso, essa parábola. Existem várias parábolas maravilhosas na Bíblia. Eu vi essa, gostei bastante e quis compartilhar
com vocês aqui. Gostaria que vocês fizessem uma reflexão, né, uma autorreflexão hoje. Hoje vocês são que terra? Que tipo de terra você é? Você é aquela terra, você é aquele solo que é um pedregulho, é uma rocha, você é uma terra que dá frutos, né? Você é abundante, você é uma pessoa próspera, né? No sentido de tudo que vem para você, de palavras, de coisas, de ensinamentos, de coisas que edificam, você consegue se firmar naquilo, você consegue multiplicar os frutos que é dado para você. Gostaria que cada um fizesse a sua autorreflexão aí e pensasse bastante. Eu gostei bastante dessa parábola aqui, achei ela bem interessante. A primeira vez que eu tinha lido, né, não tinha compreendido muito bem, e graças a Deus tive a oportunidade de ler novamente essa parte aqui, e parece que a ficha caiu aqui, e eu gostei bastante. É isso aí, o vídeo encerra por aqui. Se você gostou, deixe seu like, aí deixe os seus comentários também, caso você tenha gostado, se você tem dica de mais outro vídeo para trazer, de outro assunto, alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade nos comentários, compartilhe aí com um amigo, com uma pessoa que você goste aí, né? Às vezes essa palavra é a palavra que a pessoa estava esperando aí, né? Às vezes isso pode ajudar outras pessoas também, né? Então gostaria que você puder compartilhe também, deixe seu like, comente, se inscreva no canal aí para que a gente cada vez mais traga conteúdos aqui, coisas que possam ajudar as pessoas, edificar as pessoas. E é isso aí. Eu sou a Islan e esse foi mais um vídeo.